profissional, um prazer novamente ter você por aqui. Hoje um estudo bem prático, um estudo bastante interessante do ponto de vista assim, da variação da metodologia da eletroestimulação de corpo inteiro em diferentes hertagens e a influência disso na produção de força e potência, tá bom? Grupo italiano, Stefano D'Ottavio, vocês já conhecem os artigos deles também, estudo de 2019, realizado aí no International Journal of Sports Medicine, bastante interessante. A gente vai discutir um pouco os protocolos de treinamento ali que eles utilizaram diretamente na prática. Então, eu vou mostrar o desenho experimental aqui, de acordo com a metodologia que eles utilizaram. A gente vai resgatar aqui essa tabela 2 que é importante do estudo e entrar aqui nessa relação da força com a velocidade, a curva, né? Força-velocidade, tá? Então, assim, eles usaram um acelerômetro para monitorar aí, tanto no agachamento como no supino, a produção de força e a velocidade, né? Nessa curva força-velocidade, ok? Normalmente a gente utiliza a nomenclatura Velocity Based Training, o VBT. Vocês têm outras possibilidades de avaliar também essa curva força-velocidade, mas aqui foi utilizado um acelerômetro. Então, por que é interessante? Porque eles fizeram 3 protocolos, né? Um que eles chamaram de WBMS1, que é o protocolo 1, o WBMS2, que eu vou mostrar na sequência a diferença entre eles, e compararam isso com o treinamento em circuito voltado à força dinâmica, que eles chamaram de CTDS, tá? Um treinamento em circuito aí. Participaram ali 22 pessoas, 13 homens, 9 mulheres, com a idade entre 20 a 30 anos, e eram estudantes considerados fisicamente ativos, tá? Aqui vocês têm a carga 1, né? L1, load 1, load 2, 3, 4. Qual era a diferença entre essas cargas? Era o percentual a partir de uma ação voluntária máxima, um RM. O L1 era 15%, colocado ali de carga externa, né? Ali na barra, nas duas situações do agachamento e do supino. Aqui 35%, 65%, 85%. Então veja, é importante a gente tracionar esses percentuais com a relação da força e da velocidade. Então aqui eu estou deixando a outra referência, ó. Eles explicam bastante isso, né, nesse DOI, nesse link, que na medida assim a gente sabe que com maior carga externa, teoricamente ali você tem maior proximidade, ó, o vermelho aqui, né, olha o azul, maior proximidade com a produção de força máxima, seria a ideia do pico de força, né, e aí você tem uma velocidade menor. Na medida que você vai reduzindo ali a carga externa do exercício, você aumenta a velocidade. Então, a relação entre força e velocidade, né, nós temos diretamente aí um indicativo também da variável potência e da variável força, tá? Que vai aparecer no estudo, ó. A potência em watts, ok? E a força em newtons, que é o padrão ouro, e esses acelerômetros todos vão dar esse tipo de análise para a gente monitorar, ok? O interessante é que assim, um dos primeiros trabalhos que comparam o protocolo mesmo de treino entre comportamentos diferentes das variáveis ali na eletroestimulação de corpo inteiro. Então tem algumas características importantes aqui para a gente visualizar em relação ao protocolo de treino. Aqui o em circuito, aqui as duas comparações. Treinamento em circuito, né, feito ali na academia, usaram supino, rosca bíceps, pull down, prancha, o agachamento, né, no Smith, a flexão aí de perna e a panturrilha em pé, tá? Basicamente 10 repetições, 3 séries para essas 10 repetições e uma carga padrão ali de 65% de uma ação voluntária máxima. Usaram uma pausa de 1 minuto e 30 entre esses exercícios, ok? Então, um treinamento em circuito. O grupo WBMS 1 e 2, a diferença, assim, os exercícios foram os mesmos, né? Foram 10 exercícios isométricos, 2 minutos por exercício, sem qualquer máquina ou adição de carga externa, né? A ideia era aproveitar aí a corrente elétrica e a sobrecarga externa ali, né? Gerada pelo equipamento, ok? Nos diferentes eletrodos. Eles relatam no estudo que utilizaram o equipamento Dexbody, que dá para ver na foto ali também, né? Usaram exercícios voltados a abdominal crunch, um quarto de agachamento, sempre mesclando, né, com abdominal crunch, ó, sempre exercício mesclado, ó,
Ideia bastante interessante para você usar na prática aí também, já que a ideia, né, é combinar movimentação com o peso corporal também, ok? Então a gente percebe que tem uma extensibilidade de exercício e o padrão ali foi o meio agachamento feito com a massa corporal. Olha que interessante. Aqui basicamente, pessoal, a diferença entre os dois protocolos, ó, a mesma duração, o tempo on, né, de 4 segundos. Ó. Aqui tem uma diferença na pausa, no tempo off, nesse protocolo. A gente poderia discutir a fundo esses protocolos, hein? Vou montar aula para a gente discutir só protocolo de treino. Né? Então, mas veja assim, os autores diferenciaram a hertagem, né? A frequência do pulso, aqui nesse protocolo 50 Hz, aqui 85 Hz. Então, nessa duração de pulso, com essa pausa, ó, o Dutch Cycle, né, por minuto, né, que eles usaram, foi de 24 segundos na fase on, 36 segundos na fase off, nesse protocolo 1, 32 e 28, bem semelhante aqui, hein, pessoal? A diferença aí de 6 a 8 segundos, né? A principal diferença mesmo aqui foi a frequência utilizada, ok? A largura do pulso foi a mesma, 350 US, né, ou milissegundos aí. A rampa também foi diferente, ó. Então aqui uma rampa menor, né, de entrada da corrente elétrica, 0,5 segundos, uma maior, desculpa, né, em tempo. E aqui menor no protocolo 2. Usaram a escala de Borg ali para padronizar a dissociação da carga. Ambos trabalharam com valores de 14 a 16 na CR20, tá? Então a diferença principal aqui seria a entrada da rampa e a hertagem, né? Aqui uma hertagem maior com uma rampa menor de entrada do sinal. Então veja, a parte da literatura, eles discutem isso na introdução, colocam com uma possibilidade assim de possível desconforto trabalhar nessa hertagem de 85, tá, pessoal? Nesse caso dessa introdução. E depois fica claro na discussão que alguns relataram justamente isso. E na verdade eles falam também de limpeza do movimento, né? Teoricamente um movimento mais limpo com uma ação menor da corrente elétrica, tá? Então, na verdade, era isso que eles pensaram na diferenciação entre os dois protocolos e levaram diretamente isso para testar na prática. Aqui já nós já estamos no resultado do agachamento, ó. Tem um ponto importante desses gráficos que é o seguinte: a gente tem a produção de força em newtons de um lado, ok? E a velocidade do outro, aquela relação entre força e tempo que eu citei. Aqui é o protocolo WBMS1, ó, e aqui o 2, tá, ok? O gráfico da esquerda e da direita. Esse gráfico não está tão claro de se entender, mas basicamente a gente tem a linha preta aqui, né? Então veja lá, ó, aqui as velocidades 0,4 metros por segundo, 0,5. Então se a gente traçar aqui é o antes do grupo que treinou com WBMS, aqui o depois, tá? Então é mais ou menos essa blocagem que a gente faz, ó. E aqui o grupo que treinou em circuito, ok? Então se a gente observar, os dois grupos aqui nessa comparação deslocaram a curva para a direita. O que isso significa? Que a produção de força aumentou, se a gente comparar isso com isso, né? Aqui aproximadamente 700 newtons, aqui aproximadamente 900, né? Para essa velocidade. Então esse deslocamento para a direita caracteriza a eficiência neuromuscular. E isso aconteceu em todas as velocidades, tá? 0,40 metros por segundo, 0,50, 0,60 e 0,70, né? Até 0,80 aqui. Ou seja, os sujeitos produziram maior força, comparando aí o pós-treino, em relação a esses deslocamentos, a velocidade de deslocamento da barra ali no agachamento. E o mesmo comportamento você observa na comparação do grupo controle, né, que é o grupo em circuito, com o WPMS2. Ok? Então, na verdade, o que a gente tem aqui é que os sujeitos, após a semana de treinamento, né, lembrando que foram 6 sessões de treino, 6 semanas seguidas, já foi suficiente para deslocar essa curva para a direita nas duas condições. Ok? Aqui, todos os grupos melhoraram, na verdade, no agachamento. No exemplo do supino, ó, então o que a gente tem aqui também? A mesma comparação, né? Mesma forma de entender. Os gráficos principais do estudo são esses. O que eles identificaram é isso também: aumento da produção de força em newton, deslocou essa curva para a direita,
para aqueles padrões de velocidades que foram estabelecidos, tá ok? Então, imagina, né, você está produzindo mais força para aquela velocidade, isso significa maior eficiência muscular. Aqui a gente está ainda na produção de força em newtons, tá? Então, independente da velocidade, os sujeitos melhoraram ali a produção de força para cada velocidade. Só um comentário, pessoal. Eu não comentei lá na primeira parte. Qual é o diferencial desse estudo também? É que é o primeiro trabalho que mostra esse tipo de curva com eletroestimulação de corpo inteiro. Normalmente a gente tem, né, medidas de força em quilos ou medidas de força em newtons mesmo, e o pré e o pós. Você não tem o comportamento do padrão, né, dessas curvas força e velocidade nos outros trabalhos. Esse foi o primeiro estudo que mostrou isso, tá? Então mostra ali que tanto para o supino como para o agachamento, independente ali do protocolo, aquela diferença de frequência em hertz, a gente melhora padrão de força nesses dois movimentos. E não só padrão de força. Quando a gente pensa na potência também, que eles calcularam isso em 1 watts, tá? Que é a medida da potência aí. Então, a tabela do estudo é bastante robusta também, um estudo que é uma tabela, tem um tamanho de uma página inteira. Eu separei aqui os valores em percentuais para facilitar a nossa visualização, mas olha lá, ó, independente da carga, né, do load, então, 15%, 35%, 65%, 85%, aqui a carga em newtons, aqui a carga em watts. Quando você vê a mudança percentual, ó, do grupo 1, 2 e o grupo controle, todos os grupos melhoraram ali para os diferentes padrões de carga, tá? Adição de carga externa aqui, isso no agachamento. E não só em newtons, mas também em watts, que é a medida da potência. Eles comentam no estudo, dá para a gente observar o comportamento de algumas variáveis aqui, que o grupo com WBMS2, alguns percentuais nas cargas maiores foram mais pronunciados, né? Então se observa aqui, 9.9, né, 16.3, e a explicação disso é porque você teve uma entrega da frequência de pulso ali maior, né, uma frequência em hertz maior, ok? Seguindo, né, o supino apresentou um comportamento bem semelhante, para os mesmos, independente do padrão de carga, as mudanças percentuais, lembrando aqui que são 6 semanas esse pré e pós, nós estamos falando aí basicamente de 1 mês e meio, e 6 treinos com eletroestimulação, né? Então você já tem esses padrões percentuais de melhoria naquela curva de força pela velocidade, independente ali da carga externa que você está utilizando, tá? Em média aqui entre 5 a 10% e a potência entre 10 a 25% aí de melhoria nos protocolos. Então o que na discussão eles colocam, né? Tem pontos interessantes. Primeiro, assim, que os 3 programas de treinamento proporcionaram resultados semelhantes, né? Para melhoria da produção de força e potência ali no agachamento e no supino. Bom, os resultados indicaram que o deslocamento para a direita aconteceu em todas as curvas, conforme nós vemos, independente ali do load e da velocidade. Então eles mostram que tanto a área de força quanto a de velocidade vai aumentar de maneira semelhante ali nos 3 protocolos, tá bom? Isso sinaliza o quê? Né? Melhoria do estado neuromuscular em todos os pontos da curva, isso é um ponto importante, e isto mostra ali a adaptação, né? Tanto de unidades motoras aí, rápidas como lentas, né? Que são as unidades motoras do tipo 1, 2A e 2X, nós tivemos aula aí na nossa comunidade sobre isso também, ok? Então elas respondem semelhantemente ali ao estímulo elétrico. Por que isso, né? Dá para a gente perceber pela velocidade de deslocamento da barra, desde um exercício com maior carga externa ali, né? Para 85% de uma ação voluntária máxima, como para 15% naquelas 4 cargas que eles compararam. Só que o ponto importante desse estudo, pessoal, é o seguinte, né? Quem usou eletroestimulação de corpo inteiro fez treinos aí de apenas 20 minutos, né? A gente sabe que isso é um argumento super válido. Então, se a gente pensar nas 6 semanas, foram feitas 4 horas de treino. Enquanto que o grupo que treinou em circuito treinou 1 hora por dia. E se somar esses treinos todos, eles gastaram 14 horas no total, comparado com as 4 horas aí do outro grupo.
Então, a gente está falando de resultado semelhante, mas esse é um ponto importante, tá bom? A temporalidade do grupo WBMS foi diferente do outro, né? A gente sabe disso. E ali, independente, os 3 protocolos encontraram elevados valores percentuais, isso quando eles comparam com a literatura, quando a gente pensa na potência e na força, tá bom? Quando compara com outras metodologias de treino, a gente teve um bom respaldo nesse sentido. Então eles concluem o seguinte, que a eletroestimulação de corpo inteiro, ela é realmente uma alternativa válida, né? E a combinação desses meios de treinos aí, onde atletas ou algumas pessoas, algumas populações têm que gerir tempo, realmente pode ser uma estratégia interessante também adotar esse tipo de manipulação para melhorar a força e potência em alguns períodos ou em algumas fases da temporada competitiva ali de alguns atletas. Então, mostrando mais uma vez essa ideia da relação de temporalidade com a aplicação do WBMS, nesse exemplo é um estudo bem robusto, que traz como principal contribuição a melhoria em diferentes padrões, né, da curva força-velocidade em diferentes percentuais com adição da carga.